Irmãos, como é gostoso a gente chegar aqui e louvar, como o Genilson disse, né? Ainda que eu tenha me atrasado aí uns 7 minutos, né? Acho que peguei aí não sei se o começo, um pedaço da música. Agora eu quero me prender exclusivamente à hora que eu cheguei aqui e eu fui abraçado. Oh, que coisa boa esse abraço que eu levei agora, né? E olha, não foi tão gostoso porque foi o pastor Girval. Ele foi muito gostoso porque foi um irmão meu. Foi alguém que faz parte da minha família, da família de Deus. O lugar onde Deus tem me colocado para me abençoar e para eu procurar abençoá-los, né? Que esse espírito de ser abençoado, de abençoar, possa ser o que domine aí os nossos corações. Porque por isso somos família de Deus. Em muitos momentos, quem sabe, não vai ser para abençoar tanto, né, Girval? Pode ser para exortar, que não deixa de ser para abençoar, mas vai ser uma coisa, quem sabe, não tão agradável, não tão que se faça você se sentir bem. Mas com certeza, quando Deus nos coloca aqui, nos reúne aqui, Ele nos coloca aqui para nos abençoar. Não há outro motivo. E a gente tem visto aí durante esse mês, as palavras, né? Durante esse mês de maio, a gente teve então a oportunidade de ter várias palavras. A gente começou com o Girval, né? Falando sobre a família em missão. Aí a gente teve o Samuel, falando sobre a família cristocêntrica. O Celso, na semana passada, falando sobre a família de Deus, a família resistente, a família cristã, uma família que resiste, né? E como é bom a gente ter a oportunidade de anualmente nos juntarmos e falarmos coisas mais próximas do nosso dia a dia, né? Da nossa convivência. E o que ficou incumbido para que eu pudesse compartilhar com os irmãos foi exatamente sobre a família de Deus, né? Como é bom pertencer à família de Deus. E eu cheguei aqui já sendo abraçado, né? E ser abraçado é uma das coisas que a família de Deus nos permite. É muito bom a gente poder desfrutar de uma família nuclear aí, com pai, mãe, mas é bom desfrutar daquele lugar onde Deus nos coloca. Eu não sei se todos aqui foram criados exatamente pela sua família, e família são aqueles que convivem com a gente, né? Eventualmente a gente tem gente aqui que não foi criada pela família direta, né? Posso citar, dona Silvia? Né? Eu tenho a minha esposa, que não foi criada pela mãe, né? E nem pelo pai, ela foi criada pelos avós. Família dela, porque se ocuparam da criação, se ocuparam do convívio, se ocuparam do crescimento. E esse ambiente familiar nosso, ele é muito bom, seja onde Deus nos permitiu ou está nos permitindo conviver e viver, né? Porque fazem parte da experiência que Deus permite na nossa vida. É bom desfrutar de uma família então sanguínea, ou de uma família não tão sanguínea, mas ali próxima de quem nos acolhe, de quem nos adota, de quem se ocupa de cuidar da gente. Mas como é bom independente da situação de onde cada um de nós venhamos, a gente pertencer à família de Deus. Não há coisa mais agradável, mais gostosa. E às vezes há uma tendência de dentro da nossa vida a gente não enxergar muito bem as coisas boas dessas convivências, independente da nossa história, né? Porque se Deus permite cada situação, dela a gente pode tirar coisas que nos abençoam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, ainda que a gente não enxergue, Deus nos abençoa nas situações mais difíceis que porventura a gente esteja passando. A gente tem visto aqui, e aí não tem como fugir de algumas coisas, o Celso citou isso a semana passada, de a gente eventualmente não estar repetindo alguma coisa. Como a gente está falando de um tema só, e o tema é bem central, você precisa puxar aí algumas linhas para tentar te encaixar dentro do contexto daquilo que você vai falar. E a gente já teve a oportunidade de ouvir isso, mas eu vou ser quase que obrigado a repetir algumas coisas, né? A gente está passando num momento mundial, né,
um momento de sociedade, que a gente, quem sabe, pode chamar aí de momento pós-moderno, né? Onde a gente é atacado de todas as formas, né? A evolução social, a evolução tecnológica, nos leva a uma situação, que eu vou repetir um jargão meu, né? Como diz algumas vezes o Paulo já falou, né? Eu não sei vocês como se sentem, mas eu me sinto extremamente sufocado pelas exigências desse mundo, em todos os âmbitos, nos âmbitos de relacionamento, no âmbito profissional, muitas vezes no âmbito familiar, onde a gente parece que passa aquele sentimento de estar sempre sendo cobrado, ou sempre, quem sabe, não alcançando os patamares que a gente precisa alcançar, e a gente convive com gente na nossa vida dos mais difíceis tipos de gente, dos mais diferentes estilos de vida. E é curioso a gente observar que hoje a vida é muito individualista. Muito individualista. Cada um está preocupado com o seu próprio nariz, cada um está preocupado com o seu próprio futuro, a sua própria vida. E há uma tendência cada dia maior da gente ser individual, né? Hoje em dia, essa mídia fácil aí de celular e tudo nos deixa mais individual ainda, né? Nos deixa mais individuais ainda. Quantas vezes a gente não está conversando com uma pessoa e com um celular, ou quantas imagens a gente já não viu disso, né? Das pessoas juntas, mas separadas por um elemento eletrônico. Quando a gente se fala, então, de família, em busca dessa liberdade, há um desrespeito muito grande que eu sinto, né, no trato familiar, uma perda que a gente vai tendo da importância de cada um, do papel de cada um no lar. Eu sinto isso lá na faculdade, né, no respeito dos alunos em relação às coisas, em relação ao professor. Hoje em dia isso quase que não existe mais, é muito difícil de você lidar com essas coisas, em prol de uma liberdade. Eu sou livre, se eu quiser eu venho, se eu quiser não venho, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu tenho meus direitos para cá e não sei o quê. E isso a gente observa na nossa convivência familiar e na nossa convivência secular, em todos os lugares. Então, os padrões divinos estabelecidos por Deus, eles vão se perdendo em meio a isso. E nós estamos dentro dessa realidade. Entre nós mesmos, às vezes a gente toma algum tipo de atitude que não é aquilo que Deus espera de nós, mas a gente está mergulhado dentro dessa sociedade, que, como diz a Bíblia, né, o mundo jaz no maligno, e a gente está dentro desse contexto, e muitos têm perdido a referência das coisas. Vamos falar aí do momento econômico, né? O Daniel acabou de citar aí os países para a gente orar, onde há uma pressão social, uma pressão de poder sobre as vidas, mas também é uma situação difícil econômica, né? E quantos aqui não atravessam, quem sabe, por lutas econômicas, né? E às vezes essa luta, o Celso falou isso a semana passada, obriga o marido a trabalhar, obriga a esposa a trabalhar, muitas vezes é o marido, a esposa e os filhos, ainda jovens, para ajudar ali, para a gente ter um mínimo de subsistência às vezes, né? E isso tudo vai fazendo com que a gente fique cansado das coisas. A gente acaba não enxergando, se a gente fitar os olhos somente nesse mundo, o cuidado de Deus sobre nós, como Paulo citou hoje. Em meio à tempestade, ou em meio ao vale mesmo, é que a gente pode sentir o quanto Deus tem se ocupado da gente. Todos passamos por crises, e por crises terríveis, porque essa é uma realidade desse mundo, né? A influência da mídia, a influência da sociedade não cristã, né? E aqueles que não andam no mesmo sentido do mundo, como nós procuramos não andar, vão sofrer mais ainda do que aqueles que estão deixando a vida levá-los. Porque a gente fica, alguns momentos, em crise. Nossa, Senhor, será que eu estou sendo fiel a Ti? Será que eu não estou deixando me amoldar a esse mundo, ou tomar a forma desse mundo? A gente vive, então, pressionado por esse mundo. E temos, sim, a tendência de permitir que ele vá manchando um pouco o nosso procedimento, a nossa mente, né? E como o Celso disse, o diabo é extremamente astuto. Ele não vem armado e não peça para que a gente levante as mãos e
faça a gente tomar alguma pílula para que a gente seja contaminado. Ele nos contamina pela sociedade, pela nossa própria convivência. E isso acontece em casa, isso acontece no trabalho, isso acontece na escola. E muitas vezes acontece na própria igreja, né? Porque a gente vai permitindo que, ainda que sem perceber, as nossas atitudes mudem em relação àquilo que Deus espera de cada um de nós. Um momento, irmãos, a minha boca está extremamente seca. Passa um pouco pelo nervosismo, às vezes está aqui, por mais que eu esteja super à vontade, internamente isso mexe aí com alguma coisa que provoca aqui uma sequidão. Vamos lá, então nós, o povo de Deus, vivemos também pressionados, né, por esse mundo, e em meio a essa confusão toda desse mundo pós-moderno, que bênção é a gente estar aqui, totalmente despidos das nossas preocupações, porque aqui a gente tem que ter a liberdade, né? A liberdade de cantar sem uma bateria, né? A liberdade de fazer um duetinho aqui a duas vozes, maravilhoso, gostoso, que quem sabe os mais antigos gostem mais do que os mais novos, né? A liberdade de orar daí, de orar daqui, né? De escorregar aqui, ou de abraçar um irmão, de dar um beijo gostoso, um beijo caloroso. Isso é a liberdade que a gente experimenta na família de Deus. Que bênção é a gente poder pertencer à família de Deus. Que bênção é a gente se sentir parte da família de Deus, esse sentimento de pertencimento, né? Como é bom fazer parte de grupos, né? Deus nos coloca em grupos, a família, Deus nos coloca na igreja, Deus nos separa, quem sabe, por afinidades. Olha, esse grupo aqui é daqueles que gostam de cantar. Olha, aqui é o grupo das crianças, que agora vai ter o seu momento especial. Olha, sábado a gente tem a reunião dos jovens, mas ao mesmo tempo, ou com pouca diferença de horário, a gente tem a reunião dos adolescentes. Deus vai nos separando em grupos, onde, quando a gente se sente parte desse grupo, o simples fato de sentir-se parte já nos faz sermos abençoados, porque a gente busca o pertencimento. Às vezes a nossa família, as coisas não rolam tão bem assim, né? Pelo menos na minha, né? Quem sabe a de vocês seja um pouco mais perfeita que a minha, mas há aí uns entreveros, umas diferenças, né? Mas Deus nos abençoa em meio a essas coisas. E isso acontece, acho que na minha família, quem sabe na família de vocês, isso acontece no trabalho, isso acontece na faculdade, isso eventualmente acontece dentro da família de Deus, né? Onde as coisas, quem sabe, às vezes não se encaixam também, mas até nessas experiências que não se encaixam, nas dificuldades, como a gente vai ter agora. Que bom que o Alexandre vai cuidar aí um pouco mais da vida dele, mas que ruim que ele vai cuidar, vai deixar de nos abençoar com o trabalho dele, um trabalho que Deus o capacitou. Então a gente vive com essas oscilações entre aquilo que a gente acha perfeito e aquilo que Deus vai permitindo para o nosso crescimento. Eu falei agora, citei o sentimento de pertencimento, né? É bom eu me sentir parte da minha família, é bom eu me sentir parte do meu grupo de adolescentes, ou do meu grupo de jovens, ou do meu grupo de mulheres, né? Como Deus nos abençoa em cada um desses grupos. Mas é muito bom eu me sentir parte da família de Deus. Eu não sei como está aí o teu coração, o quanto você pertence a essa família de Deus que se reúne aqui ou não, mas mais do que estar aqui presente, é se sentir parte. Porque se sentir parte faz toda a diferença. Se sentir parte faz com que a hora que a gente acorda e está ali perto do horário de chegar, fala, puxa vida, preciso ir, vai começar lá o louvor, se eu não chegar no horário, o Genilson vai pegar no meu pé e tudo e tal. Precisamos, né? O se sentir parte faz com que você se cobre, no sentido de cumprir a tua parte dentro da família de Deus. Porque às vezes a gente reclama muito da família nuclear, da família no trabalho, ou da reunião na faculdade, tudo, e a gente não faz a nossa parte. Gostamos muito de cobrar, um hábito desse mundo pós-moderno, mas às vezes a gente não faz a nossa parte dentro desse contexto. As cobranças que a gente faz em relação à família, em relação a... é porque o papel que a gente tem que desempenhar, a gente não desempenha.
A gente cobra o outro, a gente quer que tudo funcione redondo, mas a gente tem uma dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos, né? Falta aí um espelho, alguma coisa assim que faça ver a nossa face e faça a gente se colocar dentro desse contexto, né? O quanto dentro dessa família eu tenho feito a minha parte para que tudo ocorra de uma forma harmoniosa, de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. É muito fácil a gente lançar a dúvida para os outros, ou lançar a culpa sobre os outros, e eventualmente não desempenharmos aquilo que Deus espera da gente dentro do núcleo da família, seja da família nuclear, seja da família de Deus, né? O quanto eu tenho colaborado para isso, ou o quanto eu, na realidade, tenho sido ali alguém que as pessoas precisam só ficar pegando na mão e levantando, e 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 a pessoa reclamando, e a pessoa achando que está uma coisa errada, e isso aqui não funciona, e aquilo não funciona, e... Opa, e eu? Né? Vamos ler alguns versos aí, alguns versículos, né? Que falam sobre esse papel importante, ou sobre a condição de que Deus nos tirou, né? Depois da queda de Adão, e nos conduziu a uma situação nova, né? Uma situação diferente. O primeiro texto está lá em 1 João 3,1. 1 João 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, o amor do Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. Lá em Gálatas 4, de 4 a 7, a gente lê assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não mais é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus o tornou herdeiro. Oh, palavrinha boa, né? Principalmente quando a gente tem alguma coisa boa para receber, herdeiro, né? Somos herdeiros de Deus, pelos méritos de Jesus, aquele que se entregou por mim e por você. E para completar essa sequência de textos, João 1, 12 e 13. Não sei se todos se encaixam aqui dentro do que eu vou ler. Se você está um pouco fora disso, é tempo de você ajustar essa situação. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu vou repetir aqui para que você tome atenção, um texto bem conhecido. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que crê tem o direito de se tornar filho de Deus. Então eu espero que essa seja a tua situação, né? Você foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo, e você chegou à conclusão de que realmente eu preciso de Jesus para ser um filho de Deus. Isso é o que diz esse texto. Para a continuação aqui do meu raciocínio, eu quero convidá-los para ir lá para a carta aos Hebreus. Tá? A gente vai se prender aí a dois versículos, Hebreus 10. Hebreus foi
foi escrito para judeus convertidos a Jesus, né? E na carta há um estímulo, tá, aos hebreus para que permanecessem em Jesus e resistissem à tentação de voltar ali ao judaísmo, ou de não começar, como a gente falou agora há pouco, a confundir a nova realidade do Jesus em quem eles estavam crendo com os velhos hábitos do judaísmo, né? Então, a carta incentivava-os a permanecerem firmes em Jesus, só em Jesus. Eu vou ler os versículos 23, Hebreus 10, a 25. Diz assim aqui o texto: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, um incentivo a uma firmeza, a se apegar, né? Não sei aqui quem já passou apuro na piscina, né? E aí você está lá meio que se debatendo e você não vê a hora de aparecer um braço, e quando aparece um braço para te pegar e te ajudar, você solta qualquer coisa menos aquele braço, né? Capaz de você machucar a pessoa. Se você for um medroso como eu, nossa, braços já me tiraram ali de más condições dentro de uma piscina, né? Quem manda não saber nadar direitinho, né? Principalmente no começo. Hoje a gente já se vira melhor. Mas o convite aqui é para que a gente se apegue, tá? E a ilustração é para isso, né? De uma forma como se aquilo fosse realmente a solução da sua vida. Então, o autor aqui da carta, ele enfatiza a que a gente deva se apegar com esperança, com firmeza, à esperança que nós professamos. Qual é a esperança que nós professamos? Jesus, o autor da vida, o Salvador, o Redentor, aquele que cuida de nós. A igreja está dentro desse, a família de Deus está bem representada dentro disso. Porque essa é a busca de, como foi aí do autor de Hebreus, é a busca da igreja em relação a todos aqui. Para que a gente possa se apegar com uma firmeza inabalável nas coisas que Deus tem nos prometido. Que tem nos garantido, não é prometido, Ele tem nos garantido, e a gente sabe que Ele é fiel, como a gente leu. Só que, ao mesmo tempo que a gente se reúne aqui como família de Deus, e procura estimular isso, nos mais diversos grupos, nas mais diversas situações, o mundo tenta nos puxar para fora dessa situação, porque o diabo não se agrada que a gente esteja aqui reunido. Pode ter certeza. Ele não se agrada de você estar aqui. Hoje, um dia chuvoso, eu olhei assim e falei, ih, a minha fé foi meio que judiada. Eu falei, puxa vida, mudança do horário, agora uma chuva, com aquele sol raiando lá, eu tenho sentido que podia ter muito mais gente, a chuva vai assustá-los. E na realidade, com exceção de alguns que eu sabia que não viriam, eu não estou tão surpreso, né? Há um grupo bem significativo, né, de família, que vai desfrutar, que já desfrutou do louvor, que põe os seus filhos para desfrutar, que enche o nosso coração de alegria. Então, Deus quer que a gente esteja aqui reunidos, porque isso faz parte do plano dele, da gente ficar firme naquilo que a gente professa, da gente considerar o amor aquilo que sobrepuja todas as nossas imperfeições. Eu quero citar mais especificamente 2 aspectos que nos motivam a pertencer à família de Deus. Vamos ver se isso aqui expressa um pouco daquilo que passa no meu coração, que o leitor, que Hebreus está dizendo aqui,
E o que você sente em relação a essas palavras? Vamos ver se a gente consegue se encaixar dentro dessa realidade. Os dois aspectos seriam, primeiramente, incentivar a prática cristã. O autor nos convida a nos incentivarmos à prática cristã. No contexto nosso, no contexto de família de Deus, no contexto de igreja, a gente recebe estímulo para permanecer firme na palavra de Deus, firme no caminho do Senhor, firme dentro da família, né? Então, quando a gente percebe o irmãozinho assim, há uma busca, né, daqueles que são fracos, daqueles que estão abatidos, ou estão enfrentando dificuldades que, quem sabe, o levem para longe de Deus, ou que arrefeçam, né, façam com que diminua o seu ímpeto, a sua vontade de estar aqui. A igreja, ou a família de Deus, é importante na vida do cristão, porque é no convívio, né, nos nossos relacionamentos, que a gente percebe como um está, como o outro está. Às vezes a gente vê alguém meio triste, meio cabisbaixo, abatido, né, e sempre vem uma palavra de apoio de um ou de outro, de um adolescente, de um outro adulto. E se a gente for pensar bem enquanto família e enquanto papel, que eu comentei agora há pouco, o papel de um pelos outros aqui enquanto irmãos é que a gente esteja junto. Esse final de semana agora eu tenho a Carol, o Sérgio e a Bia e a Alice estão, o Sérgio está fazendo um treinamento aí no litoral, e aí deu certo de levar a família junto, tá? Para esse treinamento que ele está ministrando lá. E eu peguei a Bia e falei, Bia, olha, você vai para lá, mas eu estava com a Alice no colo, eu falei, a Alice não vai querer não, ela vai querer ficar com o vovô. Ela já falou que, não, a Alice tem que ir, ela não pode faltar. Por que a Alice tem que ir e não pode faltar? Porque ela é da família? Porque ela é irmã? Porque a irmã se ocupa dela, se agrada dela, quer ter a presença dela para desfrutar? Esse é o nosso sentimento, tem que ser aqui. O irmão tem que estar lá, vamos estar junto. Mas eu estou triste, mas o Senhor vai levantá-lo. Então a gente vai se auto-estimulando e estimulando ao outro. Porque se Deus nos colocou aqui, não foi simplesmente para a gente receber alguma coisa, né? Há um termo, a gente não fala isso com maldade, mas eu vou lá assistir o culto. Opa, né? Ninguém vem aqui para assistir nada, né? Ainda que a gente às vezes use essa expressão sem nenhuma maldade, ou sem nenhum... a gente não vem para assistir um culto, a gente vem para prestar um culto ao Senhor, né? A gente não vem para receber algo, a gente vem para oferecer algo. Oferecer as nossas limitações, oferecer a nossa alegria, o nosso louvor, a nossa fragilidade muitas vezes. Então, não viemos aqui buscar nada, viemos aqui para oferecer coisas, porque Deus se agrada que a gente esteja reunido enquanto família de Deus, e Deus se ocupa de conhecer o nosso coração e de saber aquilo que precisamos, e de providenciar a cura para aquilo, o remédio para aquilo, ainda que seja uma gotinha pequena, Ele vai fazer, ou Ele vai permitir que você seja abençoado. Então, por favor, não venha para assistir, né? Venha para oferecer alguma coisa para o Senhor. Porque se a gente vem para assistir, é aquela expectativa. Hoje eu gostei, viu? Eu gosto do Celso. O Celso é uma bênção. É muito gostoso ouvir o Celso. É verdade, hein, gente? Eu amo ouvir o Celso. Mas não fala para ele, senão ele vai ficar meio convencido. Porque eu vim para assistir. Hoje falou fulano. Não. Fulano eu não gosto, não gostei. Essa é a expectativa de quem vem assistir alguma coisa. Você sai com o sentimento do que você gostou e do que você não gostou. Eu gostei dessa apresentação da família tal. Eu não gostei da apresentação da família tal. Você foi lá para gostar ou não gostar de alguma coisa? Não, todo mundo está aqui para oferecer algo para o Senhor. Quando você vem na perspectiva de oferecer algo, é você que está oferecendo. E que Deus se agrade do que você está oferecendo. Olha como uma simples palavra, né? Assistir ou oferecer muda todo o contexto das coisas. Quando eu venho para oferecer, não tem o gostei ou não gostei. É aquilo que Deus tinha para mim naquele dia.
Quem sabe não era diretamente para mim, era para um outro irmão e tudo, e eu tenho que entender que enquanto família, todos têm que ser assistidos. Todos têm que ser privilegiados. Não é só eu. Venha a mim o teu reino. Não, é uma coisa mais socializada, né? O menorzinho, o mais idoso, o que tem mais estudo, o que tem menos estudo. Não, viemos aqui para entregar algo e que Deus se agrade daquilo que estamos entregando para Ele. Seja um momento de tristeza nosso, um momento de alegria, Deus se agrada de que a gente esteja reunido em família. Assim como a Bia queria que a Alice estivesse lá, nós como igreja queremos que os nossos irmãos estejam aqui. E a gente, quem sabe, tenha mais afinidade com alguém que é da música, com alguém que é da oração, com alguém que é das mulheres, com alguém que é dos senhores, com alguém que é dos adolescentes. Mas há isso. E isso é salutar. Isso é fundamental para cada um de nós. Quando viemos, ou quando vimos a presença do Senhor, vimos então para cumprir o nosso papel diante de Deus e diante um do outro, né? Como me faz bem chegar aqui e ver determinados rostos aqui, daqueles com quais eu tenho mais afinidade, aquele faz o meu coração. E quando eu não vejo alguém, fala, fulano não veio. Puxa, o que será que aconteceu? Fulano não veio. Dentro das minhas relações mais próximas. Quem sabe de vocês, sejam outros grupos, mas todos fazem uma mesma família de Deus, um mesmo corpo. Perceba como Deus tem cuidado de você, como Ele tem se atentado contigo nas tuas necessidades, e como Ele espera que você também reparta parte daquilo que você tem recebido com os outros, porque família é isso, família é troca, cada um fazendo a sua parte. Tira essa roupa do chão, não coloca a toalha molhada em cima da cama. Então, vamos cada um fazer a nossa parte para que a família possa conviver de uma forma harmoniosa. E esse incentivo à prática cristã é algo que está aí bem revelado no versículo que a gente deu de número 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, entre nós e entre aqueles que estão de fora. Agora, quando a gente exercita isso com liberdade entre nós, a gente tem mais liberdade para exercer para com os de fora. Se a gente se fecha numa concha, fica difícil de exercer aqui, a gente, quem sabe, não se sinta parte, não tem aquele pertencimento em relação ao corpo, e não consegue extrapolar isso, porque a gente está dentro da concha. E olha, abrir uma concha às vezes é muito difícil, não sei quem já tentou, né? Abrir uma concha é difícil, essa concha só se abre de dentro para fora. Às vezes a gente não está satisfeito com a vida familiar nossa secular, com a vida, e a gente está sendo uma concha dentro das nossas realidades, e a culpa sempre recai sobre o outro. Será que você e eu somos concha dentro dessa realidade de vida familiar em casa, ou aqui na igreja? Eu não sei, essa é uma resposta que só você pode dar. E o amor é a base, né? O amor é a base disso. Um amor que às vezes a gente não tem para dar, mas que Deus coloca no nosso coração. Eu preciso amar. Não, eu preciso fazer com que eu seja um instrumento de amor de Deus para aquela pessoa. Eu amar por mim mesmo, quem sabe eu não consiga. Mas como eu me coloco na posição de servo, e de que Deus, que me transformou em filho, quer amar a pessoa, eu posso ser um instrumento para amá-lo, com o amor que Deus tem por ela. Eu necessariamente não tenho aquele sentimento, mas Deus faz sim esse milagre, porque o Espírito de Deus habita em nós, e Ele faz com que a gente tenha a condição de exercitar esse amor. E o segundo ponto que eu separei aqui, ele praticamente é um só. Eu separei apenas para ficar com 2 pontos e não um só. É para a gente, como a gente já vem falando, encorajar uns aos outros. Tem que haver esse encorajamento, né? E só há encorajamento quando a gente tem comunhão, coinonia. Não dá para encorajar alguém que a gente não sabe o que está enfrentando. Não tem condição da gente colaborar ou tentar exercer o amor, ou exercer um ministério diante de alguém que está totalmente fechado. Não dá para atender a todos, mas a gente tem grupos, né? A gente sabe que a gente não tem simplesmente o culto, né? O culto não é a única forma nossa de expressão.
Quem sabe seja a principal, porque a gente está todos reunidos aqui e a gente deixa as nossas individualidades e a gente se reúne aqui para louvar, para apresentar um culto ao Senhor, para oferecer louvor e adoração ao Senhor. É fundamental esse momento, é muito importante, mas a gente tem outros momentos de vida, de família de Deus. A gente tem os pequenos grupos. E que bênção os pequenos grupos. Quando você começa a conhecer mais de perto a situação de cada um, a luta de cada um, as alegrias de cada um, as vitórias de cada um, e isso vai fazendo com que você se sinta parte do corpo. A gente tem as reuniões, como já dissemos, dos adolescentes, a gente tem as reuniões das mulheres, a gente tem aí como é que eu posso chamar? A festa do milho, não sei, alguma coisa do milho que está aí, né? Ainda que você goste ou não do milho, o milho é um pretexto. É para a gente estar aqui junto. É para a gente ter a oportunidade de encostar em alguém, de compartilhar, de exercer família. Exercer família de Deus na minha e na tua vida. A gente tem aqui, eu anotei, os pequenos grupos. A gente tem as classes da escola dominical. Irmãos, que bênção tem sido a escola dominical. Olha, pegou 2 professores ali, que eu não quero que muda mais professor não, viu? Tá bom demais ali. Não, tudo bem, eu quero ir lá assistir a aula lá acho que do Giba e do Celso, se eu não me engano. Mas olha, tá uma maravilha, como Deus tem me abençoado ali. Aliás, como Deus tem usado a vida dos irmãos professores para abençoarem a minha vida. Eles não têm ideia de como tem sido bom. Sabe o que é isso? Família de Deus. Só a família de Deus para providenciar isso para a gente. Ou melhor, só Deus para permitir que as pessoas sejam usadas para abençoar a minha e a tua vida. Mas eu preciso estar aqui, preciso estar atento às coisas. Porque senão também eu entro, saio e estou completamente anônimo. A gente tem os encontros aí dos ministérios, né? Como eu já citei, jovens, adolescentes, casais, louvor, crianças, os nossos retiros, os nossos momentos em grupos pequenos, né? Ainda que não os pequenos grupos. Tá? É claro que o culto é um momento super importante, mas como Deus tem permitido na família de Deus, oportunidade para a gente ser a gente mesmo. Eu sinto que no culto muitas vezes a gente não é a gente mesmo, né? A gente está para prestar uma coisa a Deus, a gente fica mais focado. Quando a gente está em grupos menores, a gente tem a oportunidade de exercer isso de uma forma mais natural, né? A gente não posta não põe a capa do que vai cantar, do que vai dirigir, do que vai... Não, a gente está ali como Deus enxerga todos nós aqui, com todas as nossas limitações, com todas as nossas humanidades, mas com o Espírito de Deus habitando no nosso coração e querendo ser usado para abençoar os outros. Então, não para eu buscar as minhas bênçãos, não para eu buscar aquilo que Deus precisa me dar, mas para que eu exercite o meu ministério em relação aos outros. Ainda que não com toda a igreja, que é difícil a gente ter oportunidade de pessoas que... E seria bom, né, que a gente tivesse mais pessoas que viessem, que pregassem tudo, mas nos nossos grupos, que a gente possa exercitar isso com alegria, porque isso é família e é família de Deus. Tá? O que Deus espera de nós? Né? Que a gente possa usufruir de tudo aquilo que Ele tem permitido nas nossas vidas. E Ele tem permitido a gente, graças a Deus, estarmos aqui, nesse lugar, reunidos, como família de Deus, para sermos abençoados e para abençoarmos vidas. Vamos ler novamente, eu já estou caminhando para encerrar, os 3 versículos de Hebreus 10. 10, 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí eu pergunto, né? Quem somos nós? Olha o que eu achei dentro da minha Bíblia. Não fui eu que desenhei, irmãos. A minha Bíblia foi visitada por alguma
por alguma neta. Ela tentou fazer um gatinho, né? Só pode ser a Bia. Quem somos nós, a família de Deus? Somos um para com os outros, numa família cristã, e pelos méritos de Cristo Jesus, nós somos o apoio. E eu quero que você escute essas palavras e se imagine enquanto agente delas, promovendo isso nos outros, e enquanto recebedor delas. Então, cada palavra dessa tem dois lados. Alguém que emite, né, um emissor e um receptor. Tente se enxergar nessas duas situações. Nós somos o apoio, enquanto família de Deus. Pense individualmente. Nós somos a palavra de sabedoria. Nós somos a atenção, de parar, de olhar nos olhos, de ouvir. Nós somos o amor. Nos méritos do Senhor Jesus. Nós somos o cuidado. O que cuida e o que recebe o cuidado. Nós somos o aconchego de um abraço, né, de um carinho. Nós somos o que passamos isso e os que recebemos isso. Nós somos o ombro que acalenta um choro. E como é bom, às vezes, chorar no ombro de um amigo. E como é muito melhor chorar no ombro de um amigo e irmão que pertence à nossa família, à família de Deus. Nós somos a palavra de fé, a palavra de esperança. Nós somos o sorriso. Nós somos a intercessão. Nós somos a intercessão. A gente intercede e intercedem por nós. Nós somos a palavra de esperança. Nós recebemos palavra de esperança e devemos transmitir palavras de esperança. Nós somos o ensino. Quantas vezes somos ensinados e quantas vezes ensinamos? Nós somos a exortação. Irmão, não é bem por aqui, olha, dá uma corrigidinha aqui, é um pouquinho mais para cá, né? Nós somos exortados e devemos exortar quando a gente percebe, é bíblico, né? Alguma coisa fora do caminho. E a minha pergunta final, né? Você tem feito o seu papel na família de Deus? O quanto temos exercitado, eu e você, nesse convívio de família de Deus? Eu reconheço que tenho falhado muito, muito. E você precisa reconhecer primeiro para depois conseguir consertar as coisas. Se você não reconhece, não há o que ser consertado. Então, qual é o teu papel? Você tem cumprido o teu papel? Ou você é daquele que reclama tudo na família? Ah, a comida está fria, minha cama está desarrumada, minha camisa não está passada, não sei o que, né? O quanto você tem feito e o quanto você tem exigido enquanto família. Hebreus 10:39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A minha última pergunta, eu não sei se é o caso aqui, você que eventualmente não se identificou aqui no versículo que a gente leu de João 1, 12, 13, eu quero repeti-lo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se você está aqui e você não fez essa entrega, que você reconheça Jesus, para que você possa se tornar um filho de Deus. E possa usufruir dessas coisas que a gente viu aqui com toda a liberdade e com o sentimento de pertencimento, né? Não como alguém que cai aqui e que gosta de tudo e que vai embora. Não, não. Deixe o Senhor falar no teu coração, que o Espírito possa te mover a tomar uma decisão de reconhecer que só em Jesus a gente tem condição de viver uma vida plena como família de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua Palavra. Tu sabes o quanto a gente pede a Deus para que a gente possa ser
usado por Ti, ó Deus, mas nós sabemos que quem faz a obra é o Teu Espírito, ó Deus. Que o Teu Espírito possa fazer a obra em cada coração, que a gente possa ser grato a Ti, ó Deus, pela oportunidade que a gente tem de conviver como família de Deus, e que essa experiência possa ser ininterrupta, ó Deus, que a gente possa experimentar a família de Deus em todas as reuniões possíveis, ó Deus, sem nenhum ativismo religioso, ó Deus, mas com a perspectiva de cumprir a Tua vontade, de estarmos reunidos enquanto família, de abençoarmos e sermos abençoados. Ó Pai, se algum coração aqui ainda não tem essa convicção, que o Senhor possa trabalhar nessa vida, ó Deus, e que a pessoa possa sair daqui hoje motivada e transformada pelo poder do Teu Espírito Santo, pois só através de reconhecermos a Jesus podemos ser filhos de Deus. Glória, honra e louvor a Ti por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.